tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho. Estimados irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos neste domingo, terceiro domingo da Páscoa, para estarmos juntos rezando a liturgia da palavra deste domingo. Antes de iniciarmos, quero lembrar você da importância de você se inscrever em nosso canal. É muito fácil, você encontra aí uma palavrinha se você me assiste pelo YouTube. Se não, você pode clicar no linkzinho que tem embaixo, que te leva para o YouTube. Lá você clica no inscrever. Se inscreva. Quanto mais pessoas, melhor para a nossa plataforma e a palavra de Deus chegará mais longe. Se inscrevendo, deixando seu comentário, deixando seu like, aquele dedinho positivo. Não esqueça, compartilhando, sempre que você recebeu meus vídeos, se você gosta, claro, compartilhe com outras pessoas, né, que isso vai ajudar muito o nosso trabalho, tá bom? Te agradeço muito se você faz isto. Dito isto, a palavra de Deus deste terceiro domingo da Páscoa vem mais uma vez reforçar a importância do ressuscitado em nossa vida. O texto da leitura primeira dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 13 ao 15, 17 ao 19, é aquele famoso discurso de Pedro, após o milagre ou a cura daquele coxo à porta do templo. Pedro dirige um discurso às pessoas que ali se encontravam. Certamente existiam ali as autoridades ou responsáveis daqueles que condenaram Jesus, ou que eram contra as manifestações em prol do ressuscitado. Pedro fala três coisas interessantes. A primeira, ele vai dizer que Jesus não foi uma criação deles, mas foi alguém que foi enviado pelo próprio Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos antepassados. Foi ele que glorificou Jesus Cristo, ou seja, que evidenciou e o enviou a este mundo. Segunda coisa, Pedro vai dizer que vocês, aquela multidão que ali se encontrava, foram responsáveis pela morte de Jesus. O entregaram. Pilatos estava decidido em soltá-lo, mas vocês preferiram que soltassem um assassino em vez de Jesus Cristo. Mas diz Pedro, vocês agiram por ignorância e não à luz da fé. Agiram por ignorância e não à luz da fé, ou seja, foram coagidos pelas autoridades da época. Última coisa, diz Pedro, mas ainda há tempo. Porque o Deus que foi morto numa cruz, ele é misericórdia e amor. Por isso, basta vocês se arrependerem e receberão de Deus o perdão dos vossos pecados. Esta é sempre a dinâmica de Deus. O perdão, quando encontra um coração aberto e desejoso da sua misericórdia. Por isso, arrependei-vos, e a misericórdia acertadamente agirá em vosso coração. O texto do Evangelho que nós meditamos, Lucas capítulo 24, versículo 35 ao 48, fala três coisas também interessantes. Este evangelho é o resultado daquele caminho que os discípulos de Emaús fizeram, estiveram com Jesus, Jesus os catequizou, abriu a mente deles e eles reconhecem Jesus ao partir o pão. Eles agora estão de volta ao grupo e ali estão descrevendo o que de bom ali ocorreu quando reconheceram Jesus ao partir o pão. Mas antes mesmo que eles terminem de descrever a tamanha alegria de terem reconhecido Jesus, o mesmo aparece. Este é o primeiro momento. E Jesus aparece comunicando-lhes aquilo que ele é, a paz. Não a paz romana, mas a paz libertadora.
O que era a paz romana? A paz romana era uma paz impositiva, ou seja, vocês são obrigados a dizer que estão bem. Dizia assim o imperador para os súditos, para as pessoas, impunha uma coisa e dizia que eles não podiam assim denunciar que estavam sendo oprimidos, mas estavam em paz. Esta era uma paz impositiva. A paz de Jesus não é uma paz impositiva, mas é uma paz que liberta e que nos faz estar em plena unidade e comunhão com Ele. Assim, nós passamos para o segundo momento deste texto. O segundo momento é a tentativa de Jesus em si a ser reconhecido e acolhido como ressuscitado. Os discípulos ficaram tomados de medo quando este aparece. Este medo é comum em todos os evangelhos. Sempre que o divino aparece ao humano, o humano se assusta. Assim foi com Maria, quando o anjo apareceu a ela ficou cheia de medo. Assim foi nas outras aparições de Jesus, quando ressuscitado, que os discípulos ficaram com medo. E assim aconteceu em várias situações, quando aparece, quando a manifestação divina surge, o humano, nós ficamos com medo, porque parece que é algo muito novo e que nós temos dificuldade em acolher. Mas isso é apenas a princípio. Logo, Jesus vai se reforçar esta presença e irão acolhê-lo. Aqui Jesus faz várias tentativas, mostra as mãos, mostra o lado, os pés, onde está a marca da maldade humana. Vendo que isso não era suficiente, ele pede se alguém tem alguma coisa para comer, eles oferecem um peixe e ele come. Ele diz, olha, um fantasma não come, não bebe como vocês estão vendo que eu estou fazendo, por isso eu não sou um fantasma. Mas os discípulos, diz o texto, não o reconheceram porque estavam muito alegres e por isso não o acolheram. Aqui não cabe uma interpretação disto, mas significa dizer que os discípulos estavam tão felizes que parece que estavam extasiados ou anestesiados e por isso não reconhecem o Messias, o ressuscitado. E aí entra o terceiro momento. Esse terceiro momento é crucial. E aqui acontece que Jesus percebe que para abrir a mente deles precisa recorrer àquilo que é primordial também em nossa vida, que é a palavra de Deus. Jesus recorre à palavra de Deus e diz, lembra todo o Antigo Testamento, as leis, os profetas, os salmos. Ele diz, vocês não lembrem que quando eu estive com vocês e disse que era preciso que tudo isso acontecesse para poder então chegar ao cume e o Filho de Deus iria sofrer, ser rejeitado e ser morto e ao terceiro dia ressuscitaria. Isto foi dito pela palavra de Deus e eu disse isso para vocês. Ao dizer isto, a mente dos discípulos se abriram. A palavra faz milagre. A palavra renova. A palavra evidencia aquele que é presença, Deus mesmo. Ou seja, ao recordar a palavra de Deus, a mente e o coração dos discípulos se abre e acolhe o ressuscitado. Termina o Evangelho, Jesus dizendo, dando a eles uma tarefa. E esta tarefa é para todos nós. Vós sereis testemunha de tudo isto. Vós sereis testemunha de tudo isto. Nós somos testemunhas do ressuscitado. Somos convidados a dar prova, e esta prova não é aquilo que a ciência entende de prova, mas prova é a aceitação, é o seguimento deste verbo que se fez carne, habitou entre nós e agora ressuscita e permanece junto do seu povo. Termina essa liturgia da palavra com os dizeres de Paulo. Paulo vem dizer duas coisas. A primeira coisa é que este que ressuscitou está junto de Deus como nosso advogado, como aquele que nos defende, como aquele que nos protege e nos ama. Segunda coisa, Paulo diz que seguir Jesus Cristo
não pertence, não consiste em saber sobre Jesus, em ter conhecimentos sobre Jesus, em ter um vasto conhecimento cultural, teológico, dogmático sobre Jesus. Não basta, não é suficiente para segui-lo. O que precisa para dizer que seguimos realmente o ressuscitado é a prática daqueles ensinamentos que ele nos deixou, os mandamentos de Deus. Se nós praticamos os seus mandamentos, isto sim diz que nós conhecemos e que nós seguimos de verdade o ressuscitado. Por isso, amados irmãos e irmãs, seguir Jesus não é suficiente apenas conhecer a palavra, apenas ter um vasto conhecimento sobre a pessoa de Jesus. É preciso colocar este conhecimento na prática, ou seja, é preciso praticar. Se nós não praticamos, se este conhecimento que manifestamos ter não é fruto de uma prática, não significa nada o nosso conhecimento. Por isso, diz Paulo, seguir Jesus é praticar os mandamentos do Senhor. Vivamos com intensidade esta semana. Que o Senhor possa nos enriquecer com sua graça. E nos faça, assim, protagonistas, testemunhas do ressuscitado. E esse testemunho passa pela prática do seu amor e do seu zelo para com cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou.